É preciso estar atento. A partir de hoje, mais do que nunca, os que amam o vermelho passarão a usar verde e amarelo. Os que perseguiram e defenderam fechar igrejas se julgarão grandes cristãos. Os que apoiam e louvam ditaduras socialistas se dirão defensores da democracia. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha aí do outro lado, seja muito bem-vinda a esse lugar aqui em que a gente discute diferentes temas relacionados à linguagem. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais. Pode, como sempre, apoiar a produção de conteúdo desse canal. Por que você não apoia ainda, gente? A gente tá aqui, é uma trabalheira danada. Apoia a produção de conteúdo, pode ser com qualquer valor. Você pode apoiar, tanto no apoia-se/Jana Viscardi, quanto aqui no Clube de Membros do YouTube. E pode, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, deixar o seu like, não se esqueça, e também deixar o seu comentário com sugestão de temas de vídeo, ou também, claro, suas críticas construtivas ao meu trabalho. E este é o terceiro e último vídeo da série Tweets de Presidenciáveis, em que a gente comenta, no caso eu comento, alguns tweets feitos pelos presidenciáveis do período do início da campanha, que foi 16 de agosto, até o dia 11 de setembro. Essa escolha foi para ter um recorte, tá? Por isso que eu fiz essa escolha de datas, porque eu precisava recortar de um dado período para poder gravar para vocês. E aí estamos já no terceiro vídeo. Vamos falar de Bolsonaro? Já aproveito para dizer que você pode acessar um artigo que eu escrevi sobre a participação de Bolsonaro no Twitter, quando ele usa as palavras fake news, verdade e mentira. Tá o link por aqui ou então na descrição do vídeo para você conhecer esse trabalho, que é um trabalho mais acadêmico, que tem um outro tipo de pegada, então, para discutir essa questão. Aqui a gente tá num clima descontraído, leve, a gente tá olhando... o que fez Bolsonaro neste período? Ele produziu aí 259 tweets. Não nos esqueçamos que quando eu digo ele, não significa que eu tô dizendo que é o Bolsonaro sozinho, pega o dedinho lá e digita todos esses tweets. Como eu já falei nos outros dois vídeos, essas figuras têm equipes, tem gente que trabalha para si, para garantir que todas essas coisas que essas pessoas fazem apareçam nas suas redes sociais. A gente já sabe, a presença de Bolsonaro nas redes sociais é intensa, é animadíssima. Ele faz live no Facebook. Ele adora contar mentira em vários lugares. Profusão. Tem até o mentirômetro do Bolsonaro existiu já. Enfim, ele tá em todas as redes. E a gente sabe que, como um político de extrema direita, ele vai acabar por usar estratégias que são estratégias que já foram empregadas por outros políticos de extrema direita. E uma dessas estratégias sistemática, por exemplo, é o ataque à imprensa. Você dizer que tá fazendo tudo errado, que persegue, usar teorias da conspiração, então como se estivesse sendo perseguido, colocar esse lugar da verdade, qual é essa verdade que direciona sempre para si. Essa questão da verdade a gente pode pensar de maneira bem mais ampla, inclusive, porque todos os candidatos vão falar sobre a questão da verdade, mas ela tem uma característica bem curiosa quando a gente para pensar nesse uso feito por líderes da extrema-direita, né? E, claro, esse elemento de falar sobre o comunismo, o socialismo, associá-los ao nazismo, aproximá-los como se fossem a mesma coisa, ou que tivessem matado o mesmo número de pessoas, eu sei lá. E aí falar que é isso que estaria se aproximando do Brasil, poderia estar acontecendo com o Brasil e tal. Então esse bingo aí, no caso do Brasil, esse bingo foi completo por Jair Bolsonaro durante este período. Então, além daquilo que os outros candidaturas também fazem, que é mostrar elementos mais de campanha mesmo, visitas que são feitas, motociata, que não dizem que é campanha, mas é campanha desde que começou a própria gestão dessa figura. Isso já tá rolando, mas enfim. Então o Bolsonaro também vai usar o Twitter para isso, né, para trazer informações mais de campanha, para onde ele vai, onde ele está. É claro que um outro uso do Bolsonaro em sendo o atual ocupante do cargo à presidência, o que ele vai fazer, é claro, é falar sobre os feitos do seu governo. Então, feitos variados, aí dentre os temas, ele falou da transposição do Rio São Francisco, ele fala de esporte, ele fala de cultura, vai falar de obras que foram concluídas, enfim, ele
vai mostrar essas visitas e vai dizer o que já fez. Então, essa é uma característica importante. Também vai dar as suas condolências, só que aí aqui eu quero que você preste atenção, né? Você vê que nas 3 candidaturas algumas coisas que são as mesmas, no macro. Então, dizer para onde foi, dar detalhes sobre a campanha, sugerir que as pessoas se engajem em diferentes canais para receber informações, todos eles fazem isso também, e Bolsonaro faz uso disso já durante toda a sua gestão, ele fez uso disso, né? É live que ele faz, é Telegram, enfim, esses grupos todos. A questão que você tem que se perguntar é como é que se usa esses recursos e do que é que se fala. E por que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, condolências ou então datas comemorativas, todos eles vão falar de datas comemorativas, não necessariamente vão falar das mesmas, e todos eles vão se solidarizar com a morte de alguém, mas nem todos vão se solidarizar com as mortes que deveriam, não é mesmo? Então, por exemplo, Bolsonaro decretou luto de 3 dias porque a rainha da Inglaterra morreu. 3 dias de luto. Toda a Commonwealth e o Brasil dedicando 3 dias de luto pra rainha, tá? Que tá morta. Mas eu te pergunto, quais mortes ele não trouxe a sua solidariedade? Essa pergunta a gente tem que fazer, né? Você pode fazer pra todas elas, pra todas essas figuras. Mas agora eu tô falando do presidente dessa merda desse país. Com quem é que ele se solidarizou? Que lugares visitou? Como visitou? Né? Enfim, tudo isso é muito importante, não é mesmo? Mas enfim, então ele também fala sobre a própria agenda e tudo e tal. Tem uma coisa desse bingo todo que a gente não pode esquecer. Venezuela, ditadores, ele vai atrelar essas coisas e sempre pensando no quê? No PT, no Lula e tal. O Lula, por exemplo, do que ele vai chamar o Lula nos seus tweets? Ele chamou o Lula, por exemplo, de ex-presidiário. Ele vai falar do Lula e aí ele traz essa questão do outro governo que ele vai associar com questões de corrupção o tempo todo. Qualquer semelhança com as escolhas do Ciro não sei, coincidência não sei se é, mas que tem elementos que são parecidos aqui são. Porque em vários momentos nos tweets do Bolsonaro, ele vai falar do PT, da gestão do PT. Ele vai dizer de corrupção, ele, por exemplo, ele vai para Foz do Iguaçu e ele passa na frente de uma obra e ele diz que é a Unila, que essa obra tá parada, ele dá um número. Tá aí na tela, você tá vendo? Então ele sempre precisa jogar com esse outro, né? Como eu disse antes, não é o único. Mas tem um lugar aqui muito importante de como é que se joga com esse outro. No caso do Bolsonaro, falando do PT, ele várias vezes vai falar do comunismo, essa ameaça comunista. Então, tem um lugar de uma teoria da conspiração envolvida. E aí, por isso que eu brinquei, né? Com essa coisa do bingo da extrema-direita, que são temas que precisam estar presentes. O Trump era assim. Então, você ataca o outro, você ataca a imprensa, desvia da questão de si mesmo. Bolsonaro faz tudo isso. O George Lakoff já tinha falado sobre as funções dos tweets do Trump e elas se adequam bastante bem ao que é a lógica de atuação também do Bolsonaro nos seus tweets. E ele vai destacar bastante essa coisa do não roubando. Tem como é que eu fui capaz de fazer isso e aquilo, reduzir impostos, blá, 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 não roubando, ele vai dizer no final. É claro que isso, de novo, é um recado destacado para o PT, que é um lugar bem marcado e importante para ele consolidar essa figura política. Esses elementos todos do bingo e esses elementos que destacam esse lugar para destacar o lugar da corrupção que é do outro, né? E aí, no meio do caminho, eu queria destacar que ele foi mostrar uma visita que ele fez e uma academia em São Caetano do Sul, chama Ironberg. E ele faz vários tweets para dizer que ele foi nessa academia. Não é curioso um presidente dar uma visita numa academia? Enfim, ele tirou os impostos lá do whey protein, de várias coisas, suplemento, e foi lá na academia, enfim. E é interessante que esse tema é importante para ele, porque ele faz uso dessa temática para atacar de novo a imprensa. Ele pega um tweet e fala, qualquer coisa que eu faço, eu vou ser atacado pela imprensa. Nessa lógica, isso é uma coisa muito importante também pro Bolsonaro, para ele se colocar no lugar do perseguido pela imprensa. E aí é claro que quando é pra falar do Pânico, do SBT ou da Rede TV, ele vai falar bem. Todas as outras não. As únicas que são bolsonaristas e falam bem dele, tá ótimo. As outras são todas petistas. O que é inclusive muito curioso. E aí, interessante como ele faz isso, ele vai atacando várias frentes ao mesmo tempo, né? Num dado momento ele vai falar sobre a questão da imprensa, de liberdade de imprensa,
E aí ele fala, ninguém deveria estar surpreso por conta da visita dele à Globo, né? Na verdade, compreendo perfeitamente a Globo tratar melhor aqueles que estão dispostos a pagar mais. Eles são a esperança de dias melhores para a emissora. Nada mais coerente do que pegar mais leve. Estranho seria comigo, que fechei a torneira. Então, esse lugar de que todos os veículos de imprensa são corruptos, são comprados pelo PT, então ele foi maltratado pela Globo porque ele fechou a torneira. Então, a consolidação dessa teoria da conspiração, desse lugar, dessa coisa de que tá todo mundo contra ele. Então, ao mesmo tempo que ele ataca a imprensa, ele se coloca no lugar de vítima, ele se coloca como perseguido, e aí ele vai falar também do PT nas entrelinhas, entendeu? Porque é quem dá o dinheiro, nas entrelinhas mais ou menos, a depender do que é o tweet, né? Então, isso tudo bem importante para manutenção dessa persona política que tá aí há anos usando dessa mesma lógica, entende? Martelando essa mesma lógica para as pessoas, né? E aí tem uma coisa interessante que teve uma carta que as pessoas escreveram, né? Teve um grupo, elite aí paulistana, tal, que assinou uma carta à democracia, e ele vai dizer que existe uma única carta à democracia, que seria a Constituição. E aí ele vai chamar essa carta, ele vai dizer que assinaram cartinha. Então é interessante pensar também como ele, como presidente, ele responde muito aos outros. E dessa maneira que parece uma lógica bem informal e sobre a qual ele inclusive vai falar. Ele faz questão de colocar no tweet que é a maneira dele de falar, que as pessoas podem criticá-lo, mas ele não vai ser diferente disso. Então, é muito importante como ele costura nesse lugar, né, essa figura que ele seria. E no meio do caminho, por exemplo, nessa costura dessa figura que ele seria, do simples, do que fala desse jeito, impulsivo, seja lá mais o que for, tem, por exemplo, um tweet falando, batata frita em Marechal Hermes, que é mais uma costura para dizer que ele é o cara simples. Então, tem o leite condensado em cima da mesa sem toalha, tem a roupinha que ele usa lá no Planalto, e tem também a batata frita. Então, tudo isso costurando de novo esse lugar que ele supostamente ocuparia de simplicidade, de conexão com esse seu público. Aí é claro que ele também vai falar das motociatas, né? Como eu disse, ele tá sinalizando eventos dos quais participa. Então, a motociata também entra nisso, isso é importante para ele. Para além, claro, da questão do comunismo, da ditadura da Venezuela, o PT. Então aí observe que Bolsonaro, ele escolhe um alvo. O alvo dele é o PT e o Lula, não é de agora. Entendeu? Durante todo o período desde a campanha das outras eleições, durante toda a sua gestão, o lugar dele é esse. Tá sempre nesse mesmo... O foco são sempre esses elementos, entende? Isso é a maneira como ele se consolidou nesse lugar. E ele continua, então... apertando essas mesmas teclas, usando esses mesmos recursos, tá? E aí ele vai falar, inclusive, da pandemia. Ele traz isso, ele vai dizer que ele é o único líder contra o fecha tudo irresponsável, talvez o único líder, que ele combateu o vírus e o desemprego simultaneamente. E aí ele vai trazer a questão do suicídio, como se ele estivesse preocupado com isso e por isso não fechou tudo. Então, ele vai justificar as escolhas que fez da pandemia da mesma maneira que fez atrás, ele vai retomar esse discurso, essa conversa no presente. Então, ele vai reciclando esses discursos agora que ele tá em campanha de novo, né? E aí tem de novo essa coisa dos fatos, é isso que são os fatos, mas ele tem falas imprecisas e mentirosas todos os dias, e são muitas. Tem vários jornais que documentam isso, inclusive. Então, é curioso a gente pensar o uso que se faz dessas palavras, da verdade, os fatos. É até um tema interessante de pensar nas diferentes candidaturas, como é que esses usos são feitos por eles, né? Eu acho que eu falei, né, a questão do aceno aos aliados. Ele parabenizou a Truss, né, a Liz Truss lá da Inglaterra, a ministra da Inglaterra pela entrada no governo e tal, para além dessa coisa da rainha, né, que ele criou aí o luto de 3 dias. Eu acho que é um pouco isso que eu queria trazer para vocês, né? É importante a gente pensar, por exemplo, também como é que se usa a palavra povo, qual é o sentido que se dá para a palavra povo. E aí agora, fazendo um panorama do que seriam esses 3 vídeos, a gente pensar os usos que todos esses candidatos, e os outros também, que eu não trouxe aqui por uma questão de tempo mesmo,
Como é que fazem uso desses termos? Verdade, povo, liberdade. Bolsonaro usa muito a palavra liberdade, mas qual é a liberdade? A liberdade de quê? Porque num dado momento ele vai dizer que ele defende a liberdade, né, da mídia e vai dizer que ela inclusive divulga perversidades. E aí ele vai falar de aborto, ideologia de gênero. Então, qual é a liberdade que ele está defendendo? É uma pergunta que eu sempre faço toda vez que eu falo de Bolsonaro, para ajudar a gente a entender com quem ele está falando, para quem ele está falando, e de que liberdade, de que povo ele está falando, né? Então, era um pouco isso que eu aqui, ó, no meu look verde e amarelo queria trazer para você. Um beijão para todo mundo que tá aí do outro lado. Boa votação, minha gente, né? Que os vermelhos estejam de verde e amarelo, não é? Estejamos aí de verde e amarelo e sigamos. Tchau, tchau.